Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CFTV Clube. Nesse vídeo nós vamos falar sobre gravação de imagens na nuvem, como armazenar as suas imagens na nuvem. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de gravação em nuvem, o que é gravar na nuvem, enviar imagens para a nuvem. E também eu vou apresentar 4 dicas, 4 possibilidades de gravação de imagens na nuvem. Eu espero que esse vídeo seja bem interessante, bem útil para você, que tenha ou que já teve problemas de roubarem o seu DVR e levarem as suas imagens. Mesmo por questões de segurança, se o seu DVR para de gravar, você tem um espelhamento dessa imagem em algum lugar. Ou se o seu estabelecimento dá uma enchente, pega fogo, é bem comum, os motivos eles são bem variados. Às vezes o seu DVR ele queima, às vezes o HD para, ou, por exemplo, tem muita gente que coloca escondido esse aparelho dentro de um armário, no forro da casa, e aí o calor excessivo, a poeira pode danificar o seu equipamento. Então, eu espero que esse vídeo seja útil para você nesse sentido. 4 possibilidades de armazenar essa imagem em mais um lugar além do seu DVR. Então eu quero começar apresentando para você o conceito de nuvem. Tudo que faz referência a um remoto chama-se nuvem. Digamos que você tenha um arquivo da faculdade, um documento de texto ou algumas fotos. Você pode mandar um e-mail para você mesmo, e esse e-mail, ele, por exemplo, do Gmail ou do Hotmail, ele fica armazenado no servidor do Gmail ou do Hotmail. A gente tem a sensação de que esse arquivo está na nuvem, que ele está em algum lugar aéreo. Eu acho que essa é a sensação que as pessoas geralmente têm. Mas na verdade eles estão em um servidor, eles estão armazenados no servidor do seu provedor de e-mail. Você também... Quem utiliza Google Drive, Dropbox, tem o hábito de colocar arquivos nesses servidores. E a gente também tem a sensação de que eles estão na nuvem, mas na verdade eles estão nos servidores desses provedores de hospedagem. Eles cedem um espaço para você e aí você armazena os seus arquivos. Então, sendo bem objetivo, você tem os seus arquivos no seu computador aqui local, na sua casa, na sua empresa, e você solicita um espaço de algum desses servidores, de e-mail, de armazenamento, e armazena os seus arquivos. Então eles ficam salvos no seu computador e no servidor dessa empresa que você utiliza. Então o conceito nuvem, ele chama-se nuvem porque os arquivos eles ficam espalhados na rede, em algum lugar, que são servidores mesmo, físico. Por exemplo, se eu tivesse um servidor aqui e vendesse esse espaço para alguém, para você teria a sensação de que ele está em algum lugar do mundo, mas ele está aqui na cidade de Campinas. Então esse é o conceito nuvem. E se a gente trouxer esse conceito para o nosso sistema, qualquer tipo de armazenamento remoto que não seja no seu estabelecimento ou na sua casa, pode ser um servidor nuvem, porque ele está na internet ou na rede, em algum outro lugar. Então você mesmo pode criar o seu servidor nuvem. Para a gente começar falando das possibilidades, a possibilidade 1 é você ter, por exemplo, no seu escritório um computador. Todo DVR, todo o sistema de monitoramento, ele vem com um CD que tem um gerenciador de imagens. Esse gerenciador ele serve para se conectar no seu DVR, para você ter imagens ao vivo. E como ele se conecta no seu DVR e recebe essas imagens em tempo real pela internet, você pode armazenar elas nesse servidor. Essa seria a opção 1. É super simples de fazer. Por exemplo, você tem um DVR. Ele está acessando no seu celular, no seu computador, você já tem um endereço de DDNS, ou você tem um número de IP, ou você tem o acesso por P2P, pelo serial. Você vai pegar uma máquina no seu escritório, na sua casa, em algum outro lugar fora do local de monitoramento, vai instalar esse programa, vai conectar o seu DVR pelo acesso remoto que você tem. Assim que ele aparecer as imagens em tempo real para você, você programa uma gravação, ele vai utilizar o espaço daquele HD para armazenar. Essa seria uma excelente possibilidade, porque ela não tem custo, exceto os custos de energia e de internet. Se você tem um computador já lá livre que você pode usar para isso, também não vai te custar nada. É uma possibilidade bem interessante. Você mesmo pode cuidar. É fácil de você saber se ele está funcionando. É só você ir lá ver se ele está ligado, tudo certinho, se está mostrando as imagens. Você entra na pastinha que você selecionou para armazenar essas imagens e ver se elas estão lá. Ou seja, é bem simples de você cuidar. A possibilidade 2 seria se você entende de web, de site, sabe produzir um site, ou se você conhece alguém que tem algum conhecimento nesse sentido e pode te ajudar, você pode utilizar um servidor FTP.
O servidor FTP, ele é um servidor de armazenamento também. Ele serve para... O FTP é um protocolo de transmissão de arquivos. E aí o servidor FTP ganha esse nome porque ele transfere arquivos através do protocolo FTP. E se você tem um site ou se você sabe fazer um servidor FTP, é possível também você utilizar esse servidor FTP para armazenar essas imagens. Alguns equipamentos enviam essas imagens direto para o servidor FTP através de fotos, enviam arquivos JPEG, e alguns DVRs eles enviam em forma de vídeo, e aí você pode reproduzir o vídeo como se estivesse no local. Essa seria a possibilidade 2. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito dela porque ela é mais específica, e eu também não considero tão funcional. Mas se você tem um servidor FTP e sabe manusear, é uma possibilidade interessante também, de você ter os arquivos duplicados em 2 lugares. Na possibilidade 3, nós temos os servidores pagos, aqueles que você contrata um espaço na nuvem, você contrata uma franquia mensal, um valor mensal, e aí você pode armazenar tantas câmeras por tantas horas, ele te cobra X. Ou tantas câmeras por N horas, você te cobra Y. Eu vou dar 2 exemplos para vocês que é super fácil de usar. Eu já usei os 2, já testei, eu sei que funciona. Você pode utilizar o Bcam e você pode usar o iVideon. Nos 2, você tem pacotes, acho que de R$ 9,90, R$10, e tem pacotes mais caros. No pacote mais básico, eles gravam para você uma câmera por 24 horas e ela fica repetindo lá. Se você tem uma câmera mais importante, você pode colocar essa câmera para gravar por um dia lá. Aí se você falar, não, esse perfil é pouco para mim, eu preciso de 4 câmeras por 5 dias. Aí deve ter algum plano lá para você escolher e eles vão armazenar para você 4 câmeras por 5 dias. Para você se comunicar com um desses servidores é super tranquilo também. Você não precisa de um técnico especialista. Se o seu DVR já estiver acessível, assim como no primeiro exemplo, se você já tiver o endereço, o usuário e senha, estiver acessando e tal, você vai entrar no servidor desses, tem como você inclusive fazer um teste gratuito lá. Você vai colocar o teu endereço, usuário e senha, ele vai se conectar, se der conexão ok, tá valendo. Ele vai receber essas imagens lá e armazenar para você. É bem interessante também. E agora na possibilidade 4, que eu acho que vai ser a mais interessante desse vídeo, eu reservei um tempo extra, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz ela, que é você gravar em 2 DVRs ao mesmo tempo. O conceito seria, você tem um DVR instalado aqui na rede, tudo certinho, da sua empresa, você pega, coloca mais um DVR, pode ser na sua rede ou pode ser numa outra rede, e esses 2 DVRs eles vão se comunicar através da rede. Assim como um servidor se comunica com uma máquina de uma estação da rede. Você vai pegar o DVR, o primeiro DVR, ele pode ter um HD ou não, ele pode estar gravando ou simplesmente só mostrando as imagens, e você precisa de um segundo DVR com HD. Esse tem que ter HD. E aí o que vai acontecer? Você vai instalar a câmera lá para o seu cliente, ou o cliente mesmo vai instalar. Você chega lá com as câmeras, instala nesse DVR e põe para gravar. Ou não. Então vamos pensar que ele esteja gravando. Então tem o seu DVR com as câmeras gravando aqui. Através da rede ou da internet, você vai pegar um outro DVR com HD, e esse outro DVR que está aqui, ele vai puxar essas imagens pela rede e gravar dentro dele. É bem interessante. E a configuração é super simples de fazer. Então, no meu caso, nesse que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um DVR que ele está recebendo as minhas câmeras e gravando. Seriam as câmeras do meu sistema. Esse DVR que está aqui, ele é um DVR de teste e tem um HD dentro dele. Eu vou pegar através da rede, vou puxar as outras câmeras do meu sistema e vou colocar elas para gravar nesses que estão pretos aqui. Então aqui são câmeras cabeadas, são 4 câmeras com cabo. Eu vou tirar uma aqui, ó. É câmera com cabo. E aqui eu programei o DVR para câmeras IPs. Eu vou mostrar para você o passo a passo certinho. Esse aqui seria o meu DVR. É o DVR que eu uso para armazenamento aqui. Então essas são as câmeras do prédio. Inclusive eu já fiz vídeos mostrando elas. Então tá lá gravando tudo certinho, a fitinha tá gravando lá as imagens. Mas eu quero espelhar naquele outro equipamento. Então esse DVR ele tá na rede, ele tá acessível, tá tudo certinho. E o outro também.
Então tá aqui o outro DVR, 4 câmeras com cabo, e essas 4 câmeras aqui eu quero colocar aquelas outras do meu sistema para armazenar nesse equipamento também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você vai entrar no menu do equipamento, você vai entrar em sistema, e você vai entrar aqui, ó, em canal de gestão. Em alguns equipamentos esse nome pode estar diferente, pode ser gestão de canais ou algum outro nome, mas é importante que você venha nessa opção aqui. Dentro de canal gestão, você vai clicar aqui, ó, em modo canal. Originalmente, os equipamentos híbridos, aliás, é bem importante eu falar isso para você, o seu equipamento ele tem que ser híbrido ou tríbrido. Se ele for de alta definição, algum aparelho AHD ou HD CVI ou TVI, ele é tríbrido, porque ele consegue captar câmeras analógicas, câmeras AHDs ou câmeras em alta, e também consegue captar câmeras IPs. Nesse caso, eu estou usando o DVR AHD. Então, se você utilizar um outro, pode ser que a plataforma seja diferente. Eu não testei, acredito que dê certo também. Agora, nesse aqui eu tenho certeza que dá certo. Então, originalmente, os DVRs híbridos ou tríbridos, eles vêm com com o modo canal, a opção de canais, geralmente aqui ou aqui. Significa que nessa opção, você programou o seu equipamento para conectar em 16 canais cabeados. E se ele vier aqui, também. Eu testei os dois, o resultado é o mesmo. Acredito que seja uma tradução mal feita, ou eles... não sei dizer exatamente qual a diferença entre os dois. Agora, para que você consiga puxar as câmeras do seu outro DVR para gravar no segundo, se por exemplo você tem 8 câmeras e você não quer misturar como eu fiz, e você quer gravar os 8 canais IP, você vai selecionar essa opção aqui. Nessa opção, você está falando que você quer gravar 20 canais em câmeras IPs. Então, se você colocar 1, 2, 3, 4 ou 8, ele vai puxar até 20 canais de câmera IP. Então, se o seu sistema do seu prédio tiver 4, 8, 16 câmeras, você pode puxar todas elas sem misturar. Mas como eu quero misturar para efeito de comparação mesmo, eu vou colocar nessa opção aqui, que é a opção que eu já tinha deixado. Eu quero que mostre 4 cabeadas, que são essas 4 aqui, e eu quero que ele pegue 4 câmeras em 720p. Se eu tivesse 8 cabeadas e quisesse pegar 8 cabeadas e 8 IP em 720, seria possível também. Então, a opção que eu quero utilizar é essa daqui. Você vai selecionar a opção que melhor atende a sua necessidade, vai clicar aqui em OK e vai reiniciar o equipamento. No meu caso, eu já tinha selecionado, eu não preciso reiniciar. Então, voltamos ao início. Reiniciei, digamos que eu tenha reiniciado. Eu tenho aqui 4 câmeras com cabo e 4 possibilidades de câmeras IPs. Como é que eu vou fazer para puxar essa câmera de um DVR para o outro? Você vai clicar aqui, ó, mais. Isso aqui é padrão, tá? Automaticamente, ele já faz uma busca na rede e encontra o meu equipamento lá na rede, tá? Então, o que eu quero fazer? No canal 1, 2, 3 e 4 eu tenho cabo, não tenho possibilidade, tá vendo? No tipo de equipamento ele nem mostra nada, porque aqui são câmeras com cabo. Já no 5, 6, 7 e 8, ele sabe que são câmeras IPs, são câmeras que eu quero pegar pela rede. E elas estão não configuradas aqui, ó. As 4 câmeras não têm configuração. Então, eu quero pegar aqui esse equipamento e quero incluir ele no canal 5. Então, eu vou selecionar aqui e vou clicar em incluir. Ele já aparece aqui. Ele está falando que o nome de usuário e senha não corresponde com o padrão, justamente porque a minha senha eu troquei, não é a senha padrão. Mas aqui embaixo eu vou poder colocar o usuário e a senha e escolher qual canal eu quero que ele mostre. Então eu vou pegar, escolher o canal 1, eu quero o canal 1 mesmo. O IP está aqui, a porta está aqui. O usuário e senha, eu vou colocar a senha aqui. Pronto, já coloquei a senha. Aqui você pode selecionar, por exemplo, se a sua rede tiver
com uma conexão mais lenta, você pode selecionar aqui transmissão secundária, que é uma transmissão com uma resolução mais baixa. E aí o fluxo fica mais interessante, fica mais rápido. No meu caso, eu não tenho esse problema, eu vou deixar aqui na stream principal. E aí eu dou uma aplicação aqui. Apliquei, ele aparece como conectado, ou seja, já é para ter uma imagem no canal 5, tá? Eu vou sair aqui só para você ver. Ó, então ele já conectou no meu DVR, tá? Isso aqui é uma câmera IP. No canal IP, ele aparece um botão agora para eu, se eu quiser trocar, eu quero trocar pela câmera 2. Eu venho aqui, 2, aplico, e ele troca para a câmera 2. E eu poderia fazer isso com as outras também, mas para a gente ser bem direto, eu vou conectar os outros 3 aqui. Então tá aqui, 4 canais cabeados e 4 canais IPs. Nesse momento eu tenho a gravação no meu DVR principal e também tenho a gravação aqui nesse equipamento. No meu caso lá eu tenho 8 câmeras e escolhi gravar 4 aqui, poderia escolher as 8, o efeito seria o mesmo. Você vai perceber que o seu DVR, quando você fizer essa configuração, eles vão ficar sincronizando a hora um com o outro. Se um deles estiver com a hora errada, ele vai desarrumar o outro. Então, eu já vou me adiantar e explicar para você como é que você resolve isso. Você vai entrar aqui no menu, Sistema, Gestão de Canal, e aí você vai clicar aqui em Canais Digitais. Aqui em Canais Digitais, ele vai mostrar para você os canais IPs que você programou. E ele tem aqui, ó, uma sincronização de hora. É só você colocar aqui off e salva. E faz isso em todos. E daí ele vai parar de sincronizar a hora. Mas se você mantiver as 2 horas certas, eu acho que não tem problema. Aqui também você pode selecionar o nível eu diria de transmissão ou de processamento. Ele vem como padrão no médio, mas você pode selecionar outras opções e testar para ver se fica interessante para você. Então tá aí, essas eram as dicas que eu queria mostrar para vocês. Como você faz para proteger as suas gravações, simplesmente duplicando essa gravação ou replicando em mais lugares, você tem mais garantias. Então esse conceito de gravar um DVR no outro, ele é bem interessante, pouca gente utiliza. E se a gente for falar de custo-benefício, às vezes compensa. Por exemplo, se você for pensar a mensalidade que você pagaria para um servidor remoto, 50, 100 reais, às vezes com alguns meses você já compra um equipamento, pode comprar parcelado também, e você pode gravar em 2, você mesmo cuida. É bem tranquilo de fazer. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Eu imagino que esse vídeo, o maior público dele seja o público de instalação, pessoal que presta serviço, empresas de segurança. Então eu preparei mais uma dica bônus, uma dica de vendas. Eu vou fazer isso num próximo vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui para você clicar, para você assistir mais uma dica de vendas. Essa é uma dica bem específica de vendas. É uma dica que me ajudou bastante quando eu associei esse conteúdo que eu li casualmente com o nosso segmento de vendas. Para mim fez uma grande diferença. Então eu vou passar isso para você e espero que também seja útil. E uma dica extra, antes da gente terminar: esse meu equipamento que eu utilizei para fazer a gravação, a segunda gravação, ele não tem internet. Na verdade, ele está num lugar aqui que é meio difícil de chegar a um cabo de internet. E como eu fiz? Eu peguei um repetidor como esse daqui. Esse repetidor ele se conecta com a minha rede via Wi-Fi. Eu programei ele certinho, conectei na tomada e ele transmite através desse cabinho para o meu equipamento. É uma dica bem interessante. Se você precisa colocar um DVR na rede, não tem como passar um cabo. Nós temos esse equipamento, eu vou deixar o link dele aqui para você clicar e conhecer, se for útil para você. E agora sim, era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.